Então é interessante que isso aconteça. Tinha me avado mais ou menos algumas ideias, mas a partir, inclusive, do que escutei aqui, várias colocações que foram feitas, acho que não tem sentido entrar numa redundância. E eu gostaria de colocar uma outra questão, até porque o meu trabalho é mais ligado diretamente às associações e às pessoas que trabalham na sociedade civil, que trabalham diretamente na cultura. E penso que nessa tendência que está sendo colocada aqui, ou nessa necessidade de haver revisão da convenção, de haver uma alteração de orientações políticas e tudo mais, eu queria colocar uma questão anterior a isso, que é trabalhar com a ideia da cultura como uma prática social e colocar que talvez a questão anterior seja que a gente deva, de fato, rever os nossos conceitos de um modo geral. Digo porque, veja bem, o contexto em que a convenção surge é um contexto que tem a ver com o desenvolvimento, com o progresso das indústrias culturais. As mobilizações que houve nos países com relação à aprovação da convenção tiveram como protagonistas, pelo menos na área da sociedade civil, justamente os segmentos de defesa das indústrias nacionais, na medida em que, principalmente nas áreas da indústria audiovisual, fonográfica e da indústria e do comércio, estavam sendo ameaçadas e houve uma necessidade, no caso surge daí, se sabe a situação toda da França, da exceção cultural, etc. Não tem que repetir isso, infelizmente. Mas, enfim, esse é o contexto no qual vai surgir a convenção. Mas há uma questão incrível no meio disso, que é a rapidez com que, desde a aprovação da convenção até agora, as coisas evoluíram. Nós não estamos hoje na mesma situação. Seguramente a ideia das indústrias culturais, isso nos consumiu a tal ponto que, na verdade, nós passamos a considerar isso, a cultura, como um setor da indústria. Perdemos a nossa especificidade, passamos a ser um adjetivo. Eu confesso a você que exclusivamente como consumidores. É aí que nós fazemos parte desse esquema, somente como consumidores. Mas, na verdade, em termos de indústria cultural, contribuição pouca. Até mesmo a existência de uma indústria cultural no Brasil é uma questão discutível. Na medida em que é uma das características justamente desse hábito de indústria, nós temos que ter todas as condições para ter uma indústria, mas na realidade nós não temos a possibilidade de uma sobrevivência sem, por exemplo, incentivos fiscais e tudo mais, porque na verdade nós não temos acesso ao mercado. Eu estou colocando isso do ponto de vista de mercado. Na verdade, o que ocorre? A pressão enorme que não permite realmente que se defenda que se considere os espaços dos mercados como prioritariamente dos produtos, dos bens e dos serviços produzidos naquele próprio local ou naquela região, né, faz com que, na verdade, você não tenha condição de rigidamente discutir seriamente o espaço da cultura como um espaço predominantemente do campo da economia. Isso é uma primeira questão que eu levantaria, que começa a ser implantada. Vai acontecer uma mudança radical que se propõe, se apresenta a essa altura como absolutamente irreversível e para onde indica nós ainda não temos apenas algumas ideias, que veio a ser exatamente as modificações que houve no mundo a partir do computador, da internet, das tecnologias digitais. Isso passa a interferir em todos os âmbitos da nossa atividade e passa a interferir, a partir de basicamente uns 3 ou 4 anos atrás, mais ou menos por aí, por uma série de razões, passa a interferir na atividade cultural das pessoas, na criação na cultura enquanto manifestação popular. Esses instrumentos, à medida em que o tempo vai passando, eles estão se tornando cada vez mais instrumentos de trabalho de todo e qualquer segmento de cultura, segmento social. Todo e qualquer. E criando outro tipo de relacionamento, outro tipo de interface, outro tipo de intercâmbio. A tal ponto que nós não podemos mais falar das atividades que nós falávamos antes
e usar as mesmas palavras para expressar, porque já não são mais a mesma coisa. A televisão não é mais um eletrodoméstico. Cinema não é mais uma coisa que passa numa tela. E as próprias tradições indígenas, a essa altura dos acontecimentos, elas passam a ser gravadas dentro da própria aldeia, pelo próprio mídia. Acabou o cinema, acabou a cultura, a etnologia está indo para o espaço. Não são mais os acadêmicos que vão lá pesquisar as chamadas culturas primitivas. Não. Acho que há uma certa vingança histórica, no caso das sociedades colonizadas e dos povos colonizados, em relação ao que aconteceu antes. O novo espelhinho é esse aqui. O detalhe é que ele não só reflete a minha cara aqui, eu posso gravar o que eu quiser. Eu vi outro dia uma imagem maravilhosa de um índio na aldeia fazendo isso. Está aí com um novo espelhinho na sua vida. É exatamente essa que é a situação. Não. Um telefone celular pode, inclusive, ser usado como telefone. Inclusive. Agora, o que ocorre com isso? Tudo isso hoje está na mão das pessoas. Eu tenho uma pesquisa assim, completamente idiota, que eu gosto muito de fazer. As músicas, nós vamos fazer isso onde? Nós vamos fazer isso nas aldeias indígenas. Eu vou ensinar um índio a contar a história dele. Ah, mas é imagens. Não muda nada. É uma tradição oral. Eles vêm diretamente da tradição oral para uma tecnologia de ultimíssima geração. Então, na verdade, o que acontece é que isso tudo implica, inclusive, na adoção de novas linguagens, de novas formas de ver o mundo, de novas formas de admitir tudo. E cria um ambiente. Eu acho que isso é a questão mais importante que eu vejo no momento. Eu acho que a questão que está acontecendo agora, esse tipo de alteração, como se trata, na verdade, de uma profunda revolução, não é? As revoluções, as ideias, os movimentos, as revoluções dos grandes movimentos, eles surgem a partir de ideias, na verdade. São resolvidos pelas armas e tudo mais, etc, mas eles surgem de ideias. Você propõe algumas outras coisas. Ou seja, é no âmbito das ideias, é no âmbito que não é mais aquela interação vertical, não é mais isso. No seu grupo de Facebook tem muitas pessoas que são da sua família, que são seus núcleos de referência tradicionais, que não estão, mas você está em contato com um camarada lá na África, em outro lugar, com quem você tem muito mais identidade. No momento em que há qualquer problema do cineasta, ela que é preso, o outro que é proibido de entrar no seu país, etc., o mundo inteiro se manifesta naquele mesmo momento. O que está mostrando? Isso está mostrando, na verdade, é que a departamentalização do mundo antigo, já estou chamando de antigo, esse negócio implodiu, esse troço implodiu. Nós estamos numa outra situação. E essa outra situação permite, dá a possibilidade para que o cidadão comum possa se expressar cada vez mais através desses novos meios. Não há possibilidade de controle do que as câmaras dos celulares estão gravando. Não há. E mais do que isso ainda, começa a acontecer já alguns fatos que são fatos altamente significativos, como eu ia dizer o último, mas o último não, no mais recente conflito do Oriente Médio, em que, como sempre acontece, a ONU e a Cruz Vermelha separam o espaço para os jornalistas e ali ficam eles, e tem horários específicos em que eles vão colher as imagens, etc., para mandar para os seus telespectadores no mundo inteiro. Acontece que a partir de um determinado momento começou a andar nas redes, começaram a viajar nas redes, viajam ali imagens incríveis do fronte, feitas de uma maneira completamente troncha, mas que eram de uma vitalidade, de uma presença incrível. E logo depois foram saber o que aconteceu. Era um garoto que morava lá, cujo pai, por causa dos conflitos, mas tinha feito um bunker familiar, e que estava com o seu computador e ficou lá e que conhecia todos os meandros por onde os caras andavam. E esse camarada começa a colocar no ar aquilo. Então o que acontece? Quer dizer, você tem uma outra linguagem, uma outra forma, um outro camarada botando no ar uma imagem que já não é mais aquela coisa pastelizada, aquela coisa controlada pelas regras do que eu vou chamar de mercado. Já que, enfim, o noticiário virou mercado, não existe mais jornalismo, né? Não existe mais jornalismo, existe mídia. O que é mídia? Mídia é um ponto de venda. E é isso que a nossa imprensa faz. Ela vende ideias atrás das notícias. Onde é que estão as notícias mais quentes, mais frias, mais livres, na verdade? Já não estão mais ali, já
estão mais ali. Então, essa mudança, eu acho que ela é importantíssima e tem muito a ver com a situação da convenção e acho que com a questão do tema que vocês levantaram, que é a questão do dissenso e do consenso na política externa para a diversidade cultural. Eu acho que tem muito a ver, porque coloca o seguinte, querido, não. E mesmo que fosse fazer, é essa realmente, hoje você fazer pesquisas de equipamentos culturais. É difícil. Porque nós chegamos à brilhante conclusão de que no Brasil nós não temos equipamentos culturais nas cidades, na maioria das cidades. Não temos. Não há curso de dança, não há formação, não tem salas de cinema, não tem teatro, academias de dança, não tem. Entre essas cidades que não tem nada disso, com toda certeza, eu acho que Parintins está envolvido. Não? É uma cidade em que todo mundo dança, todo mundo aprende dança, todo mundo é figurinista, todo mundo é coreógrafo. E o que eu vou fazer? Eu quero montar uma sala de cinema para levar um filme da Major, para que ela tenha um equipamento cultural. Compreende? Quer dizer, aquela noção de que, por exemplo, não temos músicos, não temos essa tradição musical. Pelo amor de Deus, eu estou me apanhando, eu estou há 4 anos. Esse Nordeste é uma coisa incrível, meu cara. De cada 10 caras que trabalham na terra, 11 tocam música, tocam um instrumento musical. Não, ele fez curso de piano, nem vai fazer. Nós estamos numa outra situação. Nós estamos num momento em que realmente a criação cultural readquiriu a sua natureza cidadã, de expressão popular. E eu até diria hoje o seguinte, existe uma questão que se discute muito na área da indústria, né? Eu venho da área de cinema, dá para perceber, né? E se fala sempre nisso, o Brasil tem que duplicar salas de cinema, porque não é possível, que não tenha salas, não sei mais o que, etc. Então, se o Brasil duplicar salas de cinema e continuar a mesma estrutura que nós temos hoje com relação ao mercado mundial, para nós no cinema brasileiro, o resultado vai ser que o prejuízo vai ser maior. Ninguém vai pagar a conta. Nós vamos ter que continuar, como não temos mercado, nós vamos ter que continuar, no caso, nos valendo de incentivos fiscais, que eu costumo chamar de indenização. Porque, na verdade, nós deveríamos ter direito de ter o recurso para manter a indústria a partir do ingresso, e não a partir de uma injeção permanente do governo que nos mantém sob aparelho. Então, temos que interferir nisso? Temos que interferir nisso. A convenção tem a ver com isso? É evidente que a convenção tem, eu acho que aí está realmente um dos centros da atividade da convenção. Isso aí. E nas relações e na criação de instrumentos multilaterais de coprodução, de codifusão da cultura e tudo mais, do nosso reforço, da nossa identificação. A história do Sul já foi colocada aqui. Então, essa é uma das questões fundamentais. Sem dúvida nenhuma que é essa uma das questões, ela é assim. Agora, existe uma questão para além dessa história, para além disso, que é a questão de rever realmente os nossos conceitos com relação à questão da diversidade cultural. Porque se a diversidade cultural ela se torna uma questão, problema, né? Na medida em que ela é ameaçada, quando ela não é ameaçada, a diversidade cultural está funcionando legalmente sem problema nenhum. Né? No momento em que há qualquer projeto imperial, no momento em que há uma guerra, no momento em que há um conflito, né? No momento em que há um projeto qualquer de imposição de uma cultura sobre outra, a defesa da diversidade cultural passa a ser realmente um assunto sério. Né? Então, foi isso que aconteceu conosco e continua acontecendo, tranquilamente que continua. Mas a questão fundamental, e eu uso mais uma vez o cinema como exemplo, né, é que, no caso do Brasil, nós temos um mercado de cinema no qual os filmes nacionais e as outras manifestações que seriam realmente a expressão da diversidade audiovisual do mundo não chegam a 12, 13% da programação e não atingem 8, 10% da população e não estão em mais de 7% dos municípios. Então, o grande mercado que nós falamos, entende, que veio a ser realmente aquela questão que nos vende a ideia do sucesso e de tudo mais, é, na verdade, 12% da população brasileira.
O que acontece com isso? Acontece que os outros 88 estão por lá de fora. E esses 88, meu caro, continuam, sim senhor, ouvindo música. Eles estão ouvindo carimbó. Aqui no interior, eles podem não ter acesso aos filmes musicais que apresentam as nossas duplas sertanejas, não, mas eles vendem, sobrevivem e mantêm as suas raízes nos rodeios. E a atividade de venda, de comercialização de produtos audiovisuais mais rentável e que mais cresce no mundo e que mais cresce no Brasil, mais do que o mercado, mais do que os lucros do mercado, é uma atividade que nós queremos botar na cadeia. Tudo bem, vamos ter o máximo de respeito. Por isso eu não estou aqui pedindo para fazer nenhuma revolução com relação a isso, desobediência civil, com certos limites, etc. Sem dúvida nenhuma. Mas eu quero colocar uma outra questão. Nós temos que ver que se isso está funcionando, isso encerra uma lição. Encerra uma lição. Se nós estamos procurando mecanismos de difusão dos produtos culturais, continuando falando dos produtos, nós temos que entender onde é que estão as soluções alternativas de difusão disso, ao lado do chamado mercado. Sobre esse aspecto, é até bom que não haja salas de cinema no resto do Brasil, porque senão estará todo mundo vendo o Batman. Então, isso aí é uma coisa interessante. Isso aí é interessante. O Pará tem uma indústria musical, que é um negócio realmente incrível. O Nordeste tem, é incrível. Não? Então, o que eu quero colocar é exatamente isso. Quer dizer, como é que eu situaria hoje essa questão da própria convenção? A convenção é a convenção para promoção e proteção da diversidade cultural. É necessário que a gente trabalhe cada vez mais com os instrumentos de fomento, de incentivo, de apoio à diversidade cultural. Porque ela está aí, ela vai continuar existindo até independente de nós. Não tem mais jeito. Não dá mais para você dizer para as pessoas, olha, a gente vai resolver o seguinte, ninguém mais compra celular com câmera, entende? Índio não pode mais filmar mais a sua própria imagem, não dá para você trabalhar mais com isso aí. Não tem como. Não dá mais para trabalhar com questões de internet. Então, os direitos autorais que está aí, nós temos que discutir todos os conceitos, porque nenhum dos nós está valendo. Então, é uma outra questão que nós temos que enfrentar, sem dúvida nenhuma. Isso afeta as relações internacionais? Afeta tremendamente. Afeta as relações, as políticas externas dos países? Tremendamente, tremendamente. Na medida em que já foi colocado aqui o BRICS, já foi colocado aqui o diálogo Sul-Sul, etc. É aí que a gente tem que carregar. A diplomacia brasileira tem seguido nessa linha. Eu acho que é preciso ir um pouco mais além disso, para desburocratizar os mecanismos, inclusive, de intercâmbio entre nós. Para você fazer um contrato de coprodução, é um problema sério, tem que haver um acordo que envolve uma série de coisas. Não sei o que fazer com isso. Mas não essa história aqui comigo. Mas eu digo o seguinte, tem que haver uma forma de dinamizar isso. Tem que haver uma forma de desburocratizar esse negócio. E é preciso que a gente faça realmente isso, porque acontece o seguinte, como hoje, com essa história das redes sociais, nós nos relacionamos com todo mundo, nós trocamos as ideias, o caso é o seguinte, essas imagens, esses produtos, o nosso artesanato e tudo mais, vai continuar circulando, sim, independente da nossa vontade. Então seria interessante que, no caso, a gente assumisse isso como bandeira e tocar para frente esses instrumentos, porque hoje eu acho que nós estamos saindo realmente do grande dissenso entre a economia, os países que têm possibilidade realmente de lucro e 6 ou 7 empresas que ficam com 85% do rendimento de registros sonoros e audiovisuais no mundo, para uma situação em que as redes estão fazendo circular isso com muito mais rapidez e vão surgir novas formas de negócio, como estão surgindo. Os sustos que todo mundo se leva a cada dia, quando aparece qualquer maluco aí que cria uma nova rede social e de repente isso implode uma das verdades. E isso aí é diversidade cultural, isso é uma nova cultura, isso é uma situação tranquila de nascimento de um novo ambiente. E eu acho que é aí que a gente tem que trabalhar. Nesse caso, nesse sentido, eu colocaria isso. Eu acho que uma das coisas fundamentais da convenção e no fundo, naturalmente a criação de instrumentos de instrumentalizar melhor o nosso diálogo sul-sul, enfim, e as redes interativas. Bom, enfim, é isso aí que eu queria dizer. Muito obrigado.